Como foram os últimos dias de vida de Renato Russo, o vocalista do Legião Urbana. Hoje eu vou contar os últimos passos de Renato Russo, um dos maiores artistas que o Brasil já viu. No ano de 1990, encorajado por Dado Villa-Lobos e o empresário do Legião, Renato finalmente resolve fazer o teste de HIV. E infelizmente o pior aconteceu. O resultado era positivo. Ele acreditava ter contraído o vírus de Scott Hickman, um norte-americano do qual ele teve um affair entre 1988 e 1989. No ano de 1992, ele foi questionado pelo jornal O Globo se ele era soropositivo. E irritado, ele deu uma resposta bem incisiva. Ele falou que se continuasse com essas perguntas idiotas e baixo astral, ele nunca mais daria entrevista para eles, e que isso não passava de uma mentira. Já em 1995, ele foi questionado pela revista Marie Claire se realmente ele não tinha o vírus do HIV. E ele disse que não, que ele já tinha feito 3 testes e os 3 tinham dado negativo. Portanto, ele era soro negativo. A partir do fim do ano de 1995, todas as pessoas percebiam que Renato Russo já estava com a aparência muito debilitada. Ele estava bem mais magro e com a sua voz um pouco mais fraca, mas ele sempre negava a doença. Em março de 1996, ele fez uma festa na sua casa e todo mundo dizia que ele estava extremamente deprimido. Mas ele dizia que ele estava deprimido por conta de alguns remédios que ele estava tomando, mas que não tinha nada de grave. No mês de abril de 96, ele e os músicos do Legião começaram a se desentender. Afinal, eles estavam em produção de um disco e o Renato não aparecia no estúdio. Ele só ficava fazendo telefonemas de casa e vivia sendo mal educado com ele. Foi então que um dia, durante uma ligação, ele resolveu abrir o jogo com todos os músicos. Eu não estou indo no estúdio porque eu estou muito doente e debilitado. E eu não posso estar marcando presença nesse lugar, mas eu quero que esse disco saia e seja o melhor da nossa carreira. Já nessa época, as vozes de Renato Russo nas gravações saíram bem fracas e as pessoas questionavam se ele estava bem. O boato de que ele estava doente já estava percorrendo o Brasil todinho, mas ele sempre negava. Inclusive, ele escondeu a doença da própria mãe. Em uma das suas últimas entrevistas, questionaram ele do porquê o humor dele estar tão ruim. E ele disse que ele estava desanimado com todas as coisas que vinham acontecendo no Brasil, como a morte dos Mamonas Assassinas, vários desastres naturais como enchentes, e estava deixando ele um pouco triste e deprimido. Em agosto, o seu Renato, pai de Renato Russo, se muda para a casa dele no Rio de Janeiro. Ele queria acompanhar de perto a doença do filho. E isso levantou mais especulações por parte da imprensa. Mas a mãe dele não ficou sabendo de nada. Ela achava que o filho só tinha depressão. A partir daí, Renato Russo se fechou e ninguém mais viu o artista e ele não dava mais entrevistas. Inclusive os músicos do próprio Legião perderam contato com o artista. No dia 8 de outubro de 96, a imprensa noticiava um boato de que Renato Russo teria se matado. Preocupado, Dado Villa-Lobos resolve contrariar Renato e fazer uma visita até o seu apartamento. E ele disse que Renato estava deitado numa cama de hospital com lençóis brancos, extremamente magro, fragilizado, com aparência de doente ao fim da vida. Ele conta que o médico cutucou Renato e perguntou: "Você sabe quem é esse que está aqui?" E Renato disse: "É o guitarrista da minha banda." Dado disse que foi para o banheiro e se trancou lá dentro para chorar, porque ele disse que percebeu naquele momento que o Renato não viveria mais dias. E infelizmente, no dia 11 de outubro de 1996, Renato Russo nos deixava. Ele estava pele e osso, com 45 quilos e uma aparência totalmente fragilizada. A mãe do músico ficou em estado de choque, pois ela não sabia do real estado do cantor, e ela disse que não perdoa o pai dele até hoje por isso. E nessa data, infelizmente, o Brasil perdia um dos seus maiores astros, Renato Russo.